agora, os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Esse é o seu canal direto com a Rádio Mais. Ligue 3313-1398. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. A Oral Unique Implantes é uma clínica odontológica premium que acaba de chegar a Anápolis. Com atendimento próximo e humanizado, a Oral Unique oferece o que é de mais avançado para transformar o seu sorriso. Quer fazer implantes, clareamento ou qualquer outro tipo de tratamento com quem realmente entende do assunto? Então você precisa conhecer a Oral Unique. Ligue para 3702-5200 ou WhatsApp 99802-5200 e agende uma avaliação. Estamos te esperando na Avenida Minas Gerais, 211, Jundiaí. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Dr. Luiz de Paula, CRO, GO 15474. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. No ar, Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais, Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Também você pode acompanhar o nosso programa nos aplicativos, é o aplicativo da Mais FM no seu smartphone. Você também pode ouvir pelo aplicativo Rádiosnet e muitos outros, né? Se você procurar, você que gosta de rádio vai descobrir muitos aplicativos e a Mais FM está praticamente em todos eles, né? Um abraço também para você que nos acompanha no fmmais.com.br, o nosso novo site de notícias da cidade. Lembrando que você pode também ouvir a Rádio Mais Gospel no aplicativo Web Rádio Nova Gospel e também no nosso site, né? A Web Rádio Nova Gospel agora é Mais Gospel. Você tem programação de qualidade no mesmo padrão da 87.9 que você já conhece. Você ligado, você bem informado, tá na Mais, tá bom demais. Comigo está a Kellen Cunha e o Ricardo Pereira aqui na técnica, acompanhando, fazendo a transmissão do programa, né? Comigo também estão os nossos ouvintes em todo o Brasil, todo mundo, né? Muita gente já conectando. A nossa transmissão ao vivo no Facebook já está no ar, né? Você pode deixar o seu recado, pode deixar aí a sua manifestação e, né, ajudar a fazer o programa. Você pode nos ajudar trazendo aí a sua opinião, né? O que você está achando do calorão, né? Quando a gente tem lá do falar, a gente fala, tá quente, né? Tá quente, já viu? Tá frio, tá quente. Calorão absurdo, né? Não deixe de tomar muita água. Você que não gosta de tomar água, faz um esforço, né? Porque a desidratação nesse tempo é um perigo, né? As crianças também precisam de atenção especial, né?
Muito bem, vamos lembrar do esporte. O esporte tem hoje rodada da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil tem hoje partidas das semifinais. Hoje sai os finalistas, né? Para a Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense enfrenta o Grêmio lá na Arena da Baixada às 19 horas. Então, portanto, hoje às 19 horas na Arena da Baixada, né? O Atlético Paranaense e o Grêmio de Porto Alegre. Ainda hoje, às 21h30, no Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul, no Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre tem Internacional e Cruzeiro. Então, o Cruzeiro de Belo Horizonte e o Internacional se enfrentam lá no Beira-Rio às 21h30. Portanto, daí, né, essas já são essa já é a segunda partida, né? É o jogo de volta. E hoje, então, saem os finalistas da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que é a Copa que paga o maior prêmio, né? Da América do Sul. Da América do Sul, diz aqui o Ricardo Pereira. Então, o maior prêmio é o da Copa do Brasil. Então, todo mundo esquece o resto, né? E vai cuidar da Copa do Brasil, porque tem um din-din respeitável. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense no primeiro jogo. Então, o Grêmio vai para o jogo do Atlético em vantagem. O Grêmio venceu por 2-0 no dia 14/8, o Atlético Paranaense. Então, o Grêmio é favorito, né? Vai com vantagem para o jogo de hoje. O Cruzeiro perdeu para o Internacional de Porto Alegre no dia 7 de agosto, né? Portanto, o Cruzeiro perdeu por 1-0 do Internacional. Então, os favoritos, né? Vamos dizer assim, já sai na frente aí o Grêmio e o Internacional, né? Se confirmada esses resultados do primeiro jogo, nós vamos ter aí um Grenal, né? 52 milhões o campeão. 52 milhões de reais recebe o campeão, né? Então vale a pena, né? Então, vale a pena dedicar um pouquinho aí, né? Então no páreo estão o Atlético Paranaense, o Grêmio de Porto Alegre, o Internacional e o Cruzeiro de Belo Horizonte, né? Então, Copa do Brasil hoje, às 19 horas, né? Primeiro jogo, e às 21h30, o segundo jogo. Você pode curtir aí, né? O futebol hoje. Bom, ontem a gente teve rodada da Série B. Série B ontem teve rodada. Vamos checar aqui o que aconteceu com o Vila Nova. Vila Nova, como diz o outro, né? Levou mais uma tunda, né? Vila Nova 0 e o Vitória da Bahia, né? O Vitória lá de Salvador 2. Então, Vila 0, Vitória 2. O Brasil de Pelotas fez 1 e o Londrina 0, né? O Criciúma fez 0 e a Ponte Preta também 0. Então, portanto, esses 3 jogos aconteceram ontem. A rodada 21. Ainda amanhã, pela rodada 21, ainda tem CRB e Paraná Clube, né? E ainda na sexta-feira tem São Bento e Figueirense. No sábado tem Botafogo e América, Operário e Cuiabá, Guarani e Oeste, Sport Recife e Bragantino, né? O Atlético Clube Goianiense joga no domingo. Domingo ele vai ele vai visitar o Coritiba lá no Couto Pereira. Então, o Atlético Clube Goianiense tem jogo no domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver a classificação? Classificação da Série B. O Bragantino é o primeiro, tem 41 pontos. O Coritiba tem 34, é o segundo. O Atlético também tem 34, é o terceiro. O Sport Recife é o quarto colocado com 32. O Vila Nova está em 17º, portanto, na zona de rebaixamento. Vila Nova tem 21 pontos, é o 17º. O Oeste tem 20 pontos, é o 18º. São Bento tem 19, é o 19º. E o 20º e último, Lanterninha, é o Guarani, com 19 pontos, né? Então, esses os resultados da Série B. A Série A não tem jogos, acho que só sábado, né? O próximo jogo da Série A é Corinthians e Ceará, lá na Arena Corinthians, no sábado. Tem Vasco
e Bahia. Também no sábado, Fortaleza e Fluminense, no sábado às 17 horas, né? O jogo do Vasco é às 11 da manhã. E Avaí, o lanterninha da Série A, vai receber o líder, o Flamengo, né? Então sábado tem Flamengo e Avaí. Internacional e São Paulo também se encontram no sábado. No domingo tem Goiás e Palmeiras. Domingo tem Cruzeiro e Grêmio. Goiás e Palmeiras, né? É sábado? É sábado, dia 7 às 21 horas. E no domingo, sim, aí tem Cruzeiro e Grêmio, Santos e Atlético Paranaense, Botafogo e Atlético Mineiro, e ainda CSA e Chapecoense, essa rodada de número 18, a rodada de número 18 do Campeonato Brasileiro Série A, né? Então aí, os principais campeonatos para você ficar bem informado sobre o esporte, né? Muito bem. Vamos às notícias dos principais sites de notícias do Brasil. A gente começa com o portal G1, né? E a manchete neste momento é Justiça do Rio de Janeiro manda libertar os ex-governadores Garotinho e Rosinha. Casal e outras 3 pessoas são suspeitos de participar de esquema de superfaturamento em contratos. Eles estão presos desde ontem, né? Então, nós anunciamos ontem, né? Eles foram presos, mais uma acusação de superfaturamento em contratos, se eu não me engano, com a Odebrecht. E hoje eles já estão livres, né? O casal e outras 3 pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, dia 3, são suspeitos de participação em um esquema de superfaturamento de contratos e, né, já estão em liberdade. A decisão do plantão judiciário, às 5 da tarde desta quarta-feira, concedeu às 5 horas da manhã, né, dessa quarta-feira, dia 4, concedeu liberdade ao casal Antônio Garotinho e Rosinha Mateus. Eles foram presos na terça 3. O documento foi assinado pelo desembargador Ciro Darlan e atende a um pedido da defesa. Eles vão responder ao processo em liberdade. Muito bem, então, mais uma aí do casal Garotinho, né? Presos mais uma vez. E agora, já livres. Bom, outras informações do G1, nós destacamos aqui, em meio à polêmica, Bolsonaro exonera presidente da Agência de Desenvolvimento Industrial. Caiu ontem, né, o presidente, através de decreto, determinou a demissão daquele servidor que havia acusado, né? Ele acusou o seu chefe lá, dizendo que tinha sido alvo de proposta não republicana. E acabou que o Jair Bolsonaro disse que ia punir, né? Que seriam punidos, e acabou sendo punido aquele que fez a denúncia, né? Ele fez a denúncia e acabou perdendo o cargo. Em meio à polêmica, Bolsonaro exonera presidente da Agência de Desenvolvimento Industrial. Luiz Ferreira disse à revista que recebeu pedidos não republicanos de secretário do governo. Na segunda, Bolsonaro informou que caso seria apurado e que os dois poderiam perder os cargos, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro exonerou o Luiz Augusto Ferreira do cargo de presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, do Ministério da Economia. De acordo com o decreto, publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União, Igor Nogueira Calvetti assumirá o posto com mandato de 4 anos. Na última segunda, Bolsonaro afirmou que ter determinado uma apuração sobre as declarações de Luiz Augusto, segundo as quais ele teria recebido pedidos não republicanos por parte do secretário especial de Produtividade e Emprego da pasta, o Carlos da Costa. Ao comentar o episódio, em entrevista coletiva, Bolsonaro também disse que um dos dois, ou até mesmo os dois, poderiam perder a cabeça. Então, o decreto assinado ontem, né, pelo Jair Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, exonerou, né, portanto,
o Luiz Augusto de Souza Ferreira, do cargo de presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e nomeou Igor Nogueira Calvetti para exercer o mesmo cargo. Isso aí. Segundo a entrevista à revista Veja, Ferreira afirmou que o secretário Carlos Acosta desejava demiti-lo porque ele não atendeu a pedidos não republicanos, sem dar exemplos do que seriam tais solicitações. Afirmou também que o fato de não ter atendido a esses pedidos gerou ódio por parte do secretário de Produtividade. Né? Então, aí, mais um que perde o cargo, né, em meio a denúncias de questões não republicanas, né? O que é isso? Isso aí, ele não disse exatamente o que é, né? Mas, normalmente, se trata de alguma coisa ilegal, né? Algo que não poderia ser feito. Bom, abuso de autoridade, né? Foi encaminhado para o presidente, está na mão do presidente para sanção o projeto de lei sobre abuso de autoridade, né? O texto define quais situações configuram o abuso. O prazo para sanção acaba nesta quinta-feira. Para a OAB é preciso reequilibrar o processo democrático. Texto prejudica instituições, diz a JUF. Então, o prazo para que o presidente Jair Bolsonaro sancione a lei que trata de abuso de autoridade termina nesta quinta-feira. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional em agosto e define cerca de 30 situações que configuram crime de abuso. Desde as últimas semanas, porém, entidades passaram a se manifestar publicamente a favor e contra o projeto. A Ordem dos Advogados, a OAB, por exemplo, afirma que a proposta é equilibrada e significa subordinação de todos, inclusive dos mais poderosos, ao império da lei. Para a Associação dos Juízes Federais, a JUF, diz que o texto quer enfraquecer o combate à corrupção, além de prejudicar fortemente as instituições. Desde que a proposta foi aprovada, Bolsonaro tem dito que vetará alguns trechos. Nesta terça, por exemplo, chegou a dizer que pode vetar quase 20 trechos. A lei de abuso de autoridade é o seguinte: os juízes, né, especificamente juízes, promotores, policiais, né, são autoridades. E muitas vezes as autoridades abusam do poder que têm, né? Abusam, às vezes, aplicando a lei de uma forma, vamos dizer assim, além do que está escrito, né? Além do que está, do que legalmente é permitido fazer. E a lei, esse projeto de lei, ele visa limitar as ações das autoridades, né? Proteger os mais fracos, proteger aqueles que muitas vezes são vítimas de quem tem autoridade, né? Já ouviu aquela frase assim, você sabe com quem está falando, né? Então, muitas vezes as autoridades abusam e a legislação aprovada prevê punições para excessos e abusos, o que é natural, né? Conforme diz a OAB aqui, né? A proposta é equilibrada, não tem nenhum exagero. Agora, aqueles que são contra dizem que vai impedir a apuração da corrupção, né? E excessos, portanto, são justificáveis quando se está apurando determinados casos. É o que alguns defendem, né? Então, para os juízes federais, a proposta enfraquece o combate à corrupção e prejudica fortemente as instituições. Vamos ver, né? O presidente tem até amanhã para sancionar ou vetar total ou parcialmente o projeto, né? Como a própria matéria aqui diz, e nós já ouvimos o próprio presidente falar esse assunto em entrevistas, né? Provavelmente haverão, né, alguns vetos, e esses vetos poderiam chegar até 30, né? Agora o presidente fala em 20, então possivelmente parte do texto será vetado. Agora, quando é vetado, o que acontece? Volta para o Congresso pode manter o veto, ou seja, deixar como o presidente assinou, ou o Congresso pode rever, né, e derrubar o veto, e aí fica valendo o texto anterior, o texto que foi encaminhado. Vamos ver o que acontece, né? A gente vai ver aí ainda mais
esses acontecimentos. 70% reprovam Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos, diz Datafolha. Para 23%, o presidente está agindo bem em indicar o filho ao cargo diplomático. 23% acham que o presidente está certo, tem que dar o cargo para o filho, né? Mas 70% dos entrevistados entendem que não é correto, né? Portanto, reprovam a indicação do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, para esse cargo de embaixador nos Estados Unidos. O portal UOL diz também, né, tem essa mesma matéria, dizendo 70% dos brasileiros reprovam a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada, diz Datafolha. E o Bolsonaro diz que vê babaquice da Polícia Federal e quer arejada na direção da polícia, né? Então, mais um assunto aqui polêmico que o presidente menciona, um destaque do portal UOL nesta manhã de quarta-feira. Muito bem, vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Participe, deixa aí o seu recadinho, deixa aí a sua manifestação. Quer saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. WhatsApp da Mais, 99529-4013. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812 ou 3706-8790. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. Mesas em geral, bancos, tamboretes, balanços, casinha de bonecas, tábuas para carne e outros objetos de madeira. É com Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62-99134-8410. 99134-8410. Rua 14, quadra 20, lote 24, Jardim Arco Verde, Anápolis, Goiás. Esses foram os apoios culturais da Mais FM.
Os principais fatos que merecem destaque. Você fica sabendo aqui na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agora aqui pela Mais FM, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9, para você que nos acompanha nos nossos aplicativos, para você que está ligado também no nosso site, o fmmais.com.br, né, para você que acompanha de alguma maneira o nosso programa. Lembrando para você que a nossa transmissão é feita ao vivo pela manhã, nós temos a nossa reprise à noite, às 20 horas, né, e você pode acessar também o programa a qualquer momento no nosso site, no site fmmais.com.br, né, você encontra o programa e você encontra o programa também no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube, né, se chama Rádio Web TV Mais, Web TV Mais. Portanto, é o nosso canal no YouTube, né? E você pode acessar lá e ver os programas, acompanhar os programas, né? Tá muito legal. A gente grava para você pela manhã, né? E daqui a pouquinho, né? Daqui logo alguns minutos depois do nosso programa ir ao ar aqui ao vivo, você tem também, né? No YouTube, no nosso canal, o programa para você acompanhar, né? E aí você pode ver e ouvir em qualquer lugar. Além disso, tem o nosso podcast, né? Agora está na moda o podcast, depois que o G1 inventou o podcast, né? Descobriu o podcast. Eu quero dizer para você que nós já descobrimos o podcast tem uns 3 anos, né? Tem uns 3 anos que a gente coloca no Castbox, né? Você pode baixar no seu smartphone Android, o Castbox. E você tem, além do podcast da Mais FM, do nosso programa, você tem muitos outros, né? Milhares de muitos assuntos interessantes para você curtir, né? Então, o nosso podcast também vai pelo WhatsApp para o nosso grupo, né? A nossa grupo aqui de jornalismo da Mais FM. Então, centenas de pessoas recebem também o nosso áudio, né? Que, traduzindo o nome aí, é podcast, na verdade é um áudio, né? Que nós mandamos pelo seu WhatsApp, né? Então, você pode também receber pelo WhatsApp, é só mandar o recadinho para a gente aqui. O nosso WhatsApp é 995294013, o que dá mais. Você pode mandar aí o seu número e a gente inclui também na nossa lista, tá bom? É isso aí, um abraço para Maria Santos, conectada lá no Jundiaí, sempre ligada. Um abraço ainda para Maria Nalva da Silva, ligada, a Lorena Monturil, a Lucimar Batista Mendes, né? E a Kellen aqui do lado, conectada, monitorando aí as nossas redes sociais, tá bom? Muito bem, vamos a Goiânia falar com Libório Santos que traz os principais destaques desta manhã, direto da capital Goiânia. Bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Altas temperaturas, aumento de queimadas e nada de previsão de chuvas. Polícia Civil combate a venda de diplomas de curso superior. A regulamentação de rodeios e vaquejados é aprovada na Câmara. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 4 de setembro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. A temperatura bateu o recorde na tarde desta terça-feira aqui em Goiânia. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que os termômetros registraram 37,6 graus centígrados, sendo a mais alta do ano aqui na capital. Já no sudoeste do estado foram registradas pancadas de chuvas isoladas em municípios como Rio Verde e Mineiros. A maior temperatura constatada até o momento foi em Aragarças, na região oeste de Goiás, que bateu 40 graus. A temperatura prevista para Goiânia hoje é 38 graus. A capital está há 109 dias sem chuvas e, segundo a meteorologia, ainda não há previsões. O Instituto de Meteorologia emitiu alerta laranja e informou que Goiás está em estado de perigo por causa da umidade baixa, que pode cair até para 12%. Ontem a umidade mínima foi de 13%. O Corpo de Bombeiros registrou até o final do mês de agosto deste ano no estado de Goiás 6.257 queimadas. Esse número supera todos os casos registrados durante todo o ano passado. O major do Corpo de Bombeiros, Everson Holanda, atribui ao alto índice de incêndios a combinação de calor, baixa umidade do ar, ventos fortes e intervenção humana. Segundo ele, o problema é agravado com as queimadas nas áreas urbanas. Além desse prejuízo
para o meio ambiente, de modo geral, porque acaba jogando aí fuligem, uma fumaça tóxica, porque a queima do lixo, por exemplo, tem várias substâncias tóxicas que vão para o ar, então ele contamina o ar, ele vai prejudicar a saúde das pessoas, e existem muitas situações de incêndio onde o Corpo de Bombeiros foi atuar por causa de um incêndio que começou ali no lote baldio e pegou, às vezes, numa casa, em postes, em estruturas até públicas. Então, assim, a gente tem um prejuízo muito grande com isso, né? E a gente lembra aí também que as pessoas vizinhas, que não tem nada a ver com aquilo ali, acabam sendo prejudicadas. Aí nós criamos, aí estamos trabalhando com a minuta de lei para que seja aprovada junto a todos os municípios, para que seja incorporada aí no Código de Postura do município, onde o proprietário do lote vai ser corresponsável pelaquela queimada, mesmo que não foi ele quem ateou fogo. Na próxima quinta-feira, a CPI das Universidades, criada pela Assembleia Legislativa de Goiás, apresenta o resultado final de suas investigações que duraram meses e que teve como foco irregularidades praticadas por faculdades privadas. A denúncia foi apresentada pelo SEMESG, o Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior. Uma dessas irregularidades é a venda de diplomas. Ontem, a Polícia Civil desencadeou uma operação quando foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em 8 instituições de ensino superior no estado. Um pai também denunciou o fato à polícia quando descobriu que o filho havia recebido um certificado de ensino superior sem frequentar a faculdade. Ninguém foi preso na operação, mas foram apreendidos em 2 residências R$440 mil em dinheiro. Sanduíche turbinado. Uma mulher foi presa na cidade de Anápolis quando tentou entrar no presídio com sanduíches recheados com cocaína. A Polícia Civil prendeu 151 pessoas suspeitas de abusos sexuais em Goiás. Entre os envolvidos estão homens suspeitos de abusar de mulheres, namoradas, filhos, enteados e netos. Dentre eles estão um idoso de 80 anos, foragido há 7 anos. 21 prisões ocorreram aqui em Goiânia, 17 em Lusiânia, 16 em Aparecida de Goiânia, 13 prisões em Posse e 13 em Águas Lindas. No giro da bola, o Goiás se prepara para enfrentar o Palmeiras no sábado pela Série A. Da Série B, o Vila Nova perdeu para o Vitória e corre perigo de rebaixamento. A Câmara Federal acaba de aprovar uma proposta de emenda à Constituição que regulamenta a realização de provas de rodeios e vaquejadas no Brasil. Os rodeios são comuns no Centro-Oeste e as vaquejadas no Nordeste do país. O deputado Zé Mário Schreiner integra a frente parlamentar em defesa do agronegócio e destaca a importância dessa medida. Nós vemos que a vaquejada, o rodeio, o laço, ele é histórico no Brasil já, né? Ele é uma prática de esporte, ele é uma prática que, acima de tudo, ele enriquece a nossa cultura e a nossa história. E é claro que você está podendo praticar isso no dia a dia, é muito importante. Então, portanto, com a aprovação desse projeto que regulamenta essas práticas, hoje as pessoas têm a tranquilidade de poder praticar esse esporte, né, dentro da lei. É claro que todas as medidas de segurança, de bem-estar animal devem ser observadas, e isso consta também já dos projetos, mas eu não tenho dúvida que é um avanço muito grande. E mais que isso, é uma atividade que emprega milhares, centenas e milhares de pessoas em todo o Brasil. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Aí a participação do Libório Santos, trazendo os principais destaques do dia, né? Um dos destaques é também matéria do Jornal Popular, na manchete do Popular de hoje: diplomas emitidos por faculdades suspeitas de fraude em Goiás serão checados pela polícia, né? Uma vergonha, as faculdades goianas distribuindo diploma para quem não fez faculdade, né? Aqui em Anápolis já teve esse negócio, né? Gente que não frequentava as aulas, mas que queria o diploma, né? É isso aí. Então, muitas pessoas aí, muitos diplomas que serão cassados e, detalhe, né? O pai do aluno que denunciou que o filho havia recebido um diploma falso, né? Então, é aí um ato, né? Um ato que certamente entristeceu o pai, mas a manifestação, né, levar a polícia um assunto sério como esse, fundamental. Outra preocupação é a preocupação com o clima, né? O Libório disse aí, Goiânia ontem teve 37,6 graus e Aragarças 40 graus, né? Então, tem que ficar atento aí com a questão da água, ingestão de água, né? A umidade relativa do ar muito baixa,
e isso traz problemas respiratórios, né? Moleza, fraqueza. Então, cuidado. Bom, nós vamos voltar a Goiânia com o Libório Santos, ele que também fala direto da Assembleia Legislativa, falando com deputados estaduais sobre assuntos que estão na pauta da Assembleia. Com você, Libório. Muita polêmica em torno da proposta de emenda constitucional que inclui os 2% da UEG dentro da previsão orçamentária que exige no mínimo 25% para a educação. A oposição protelou a votação dessa PEC, que havia sido anexada a uma outra proposta e que trata de um outro assunto. Porém, o deputado Cláudio Meirelles alegou que a matéria não continha o número mínimo de assinaturas, como exige o regimento interno. Então, logo foi apresentado o pedido de suspensão da PEC, o presidente da Casa, deputado Lissauro Vieira, tomou a decisão. Não, essa PEC não tem condições de ser votada, ela não pode ser votada. Não vou colocá-la em pauta, ela está totalmente equivocada e eu não tenho condições de colocá-la em pauta. O líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, anunciou uma nova estratégia para que a matéria seja votada, mesmo não concordando com a argumentação da falta de número suficiente de assinaturas. Eu entendo que ela está apta a votar, porém, entendendo o posicionamento da mesa diretora, estarei apresentando uma emenda amanhã em uma PEC que está apta a votar. Já o deputado Antônio Gomide continua insistindo para que a matéria seja retirada de pauta. Ele alega a inconstitucionalidade. Essa PEC apresentada pelo governador Ronaldo Caiado, ela fere frontalmente a Constituição, tirando 2% daquilo que é do ensino médio e do ensino básico, porque os 25% é a aplicação mínima constitucional. E, prioritariamente, a aplicação dos 25% é em cima do ensino médio e do ensino fundamental. O governador, ao invés de copiar os outros estados, como o Rio Grande do Sul, que aplica 30%, como o Rio de Janeiro, como Paraná, que aplica mais de 28%, ele pegou os 2% da universidade pública, que é do ensino superior, e colocou exatamente junto com os gastos constitucional. Ou seja, ele está tirando mais de 400 milhões de reais nessa emenda que ele faz, nesse projeto que ele faz, tirando do ensino médio e do ensino fundamental. Impacto que nós não teremos aí mais escola de tempo integral, impacto onde nós vamos ter problema no ensino fundamental, principalmente em reposição em relação a salário dos professores, em relação ao piso. Por exemplo, nós não temos hoje o governador cumprindo o piso sequer dos professores, né? Então, à medida que você reduz os investimentos na educação, você cada vez mais está perdendo a capacidade de poder fazer um diálogo, de aumentar os incentivos em relação à própria Universidade Estadual de Goiás, que é um patrimônio goiano, e que à medida que vai reduzindo o recurso da educação, vai se fechando o campus, vai se perdendo o curso e, obviamente, existe aí um processo de demissão dos servidores, que são servidores que não são os concursados e que não está chamando os concursados hoje dentro desse processo de demissão da UEG. Eram essas as informações de agora. De Goiânia, repórter Libório Santos. Pois é, e a participação do Libório, mais uma manifestação direta da Assembleia Legislativa, né, um processo, a emenda constitucional proposta, que está sendo discutida, debatida, né? Naturalmente, aqueles que são favoráveis, aqueles que são contrários, né? Que é como é do jogo democrático. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso Hora da Notícia. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região. Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou. De
umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. 87,9. Tá na mais, tá bom demais. Programa Fato e Notícia, juntinho com você na Mais FM 87,9. Se liga aí, todo sábado das 10 às 11 horas da manhã, com Lorena Montoril e Dr. Luiz Carlos Teixeira Júnior. Programa Fato e Notícia. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Notícia, a informação com credibilidade na Rádio Mais. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro bloco do programa Hora da Notícia. Abraçando aqui o pessoal que está com a gente no Facebook, Locimar Batista Mendes, o Leandro Alves. O Leandro Alves está conectado e ele pergunta se o Lula está preso. Pergunta para o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes tem uma resposta para você. A Maria Nova Silva está ligada, né? O Lucimar Batista Mendes e muitos outros acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência, né? Você conectado, você bem informado aqui na Mais FM. Vamos com o meu amigo Neto Reis. Neto Reis traz os principais destaques também de Goiás, no Goiás em 2 minutos. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em 2 minutos. Olá, uma excelente quarta-feira para você, hoje 4 de setembro, ano 2019. Prefeito de Lusiânia é acionado por contratar mais de 200 servidores não concursados. Goiás em 2 minutos. O prefeito da cidade de Lusiânia, Cristóvão Turmin, foi acionado pelo Ministério Público de Goiás por contratação de servidores não concursados. Quem também é alvo dessa ação é a ex-secretária de Educação da cidade, Claudineia Pince. A ação pública do MP Goiás é em razão da contratação excessiva de professores temporários. Estes servidores não concursados foram indicados pelo prefeito. No total, foram mais de 230 servidores. Segundo o promotor de justiça, Julimar da Silva, que é o autor da ação, os cargos ocupados temporariamente pelos servidores são de atividades essenciais para desenvolvimento da administração pública. Os cargos deveriam ser ocupados por efetivos e não com contratos por período previamente estabelecido. Goiás em 2 minutos. Homem que matou vítima por R$10 de dívida em droga em Anápolis é preso na cidade de Trindade. A equipe do Grupo de Investigação de Homicídios de Anápolis cumpriu mandado de prisão preventiva contra Abílio Oliveira Neto, de 31 anos. Abílio é apontado como autor do homicídio qualificado, praticado contra Jocely Raimundo de Oliveira, vulgo Miguelão, ocorrido no dia 19 de agosto de 2011, no Jardim Santa Cecília, em Anápolis. Durante o interrogatório, Abílio confessou a prática do crime, mas não se pronunciou a respeito da motivação. Ele, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, já se encontra no presídio local à disposição da justiça. Um excelente dia para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos. Goiás em 2 minutos. Oferecimento Suprema Contabilidade, assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 99472-3738. Suprema Contabilidade. E a participação do Neto Reis, mais informações, mais
notícias você tem no portal netoreis.com.br, né? Os destaques aqui do portal, um dos destaques é a participação, a entrega do KC-390 da FAB, que chega em Anápolis nesta quarta-feira, dia 4. A entrega oficial da primeira unidade da Embraer, do Embraer KC-390 para a Força Aérea Brasileira, a FAB, para a ala 2, a antiga base aérea de Anápolis, será realizada nesta quarta-feira, 4 de setembro, a partir das 11 da manhã. A aeronave já pousou em terras goianas neste domingo, para os preparativos da cerimônia. A expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, e autoridades da Defesa e Aeronáutica participem da solenidade. A nova aeronave promete ser mais moderna em comparação aos atuais C-130 Hércules, a aeronave que o KC-390 deve substituir nos próximos anos. A ala 2, instalada em Anápolis, foi escolhida como o primeiro local de base devido às áreas de treinamento da FAB no Centro-Oeste. Ao todo, serão 28 unidades do KC-390 que serão distribuídos pelas unidades militares do Brasil. Em Anápolis também ficam os caças Gripens NG, que deverão começar a ser entregues em 2021. Os empresários de Anápolis montaram uma comissão para estimular as indústrias ligadas à manutenção dessa nova estrutura das unidades militares que possam se instalar em Anápolis, né, na cidade. Durante a Expo Anápolis, realizada no dia 28 a 31 de agosto, no Centro de Convenções, o seminário do Condefesa contou com a presença do líder do presidente da República na Câmara, o Major Vitor Hugo, do PSL, que afirmou que a cidade é considerada pelo governo federal para investimentos. Anápolis já é um polo logístico muito importante pelas questões das BRs, aeroporto de cargas, distrito agroindustrial, ferrovia norte-sul e esses eventos voltados para o tema de defesa. Com a presença da ala 2, reforça que a cidade tem condições de embarcar as indústrias de defesa que venham para cá para gerar empregos e melhorar a vida do cidadão, disse o deputado federal Major Vitor Hugo. Em 2014, a FAB assinou o contrato com aquisição de 28 aeronaves do KC-390, que estava sendo desenvolvido em conjunto desde o início dessa década. O primeiro voo da aeronave foi em 2015. O KC-390 da Embraer é uma aeronave de transporte tático desenvolvida para estabelecer novos padrões de sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor custo do ciclo de vida do mercado. É capaz de realizar diversas missões, como transporte de lançamento de cargas e tropas, reabastecimento em voo, busca e salvamento, combate a incêndios florestais e toda a sua capacidade de carga é de 26 toneladas. Portanto, né, um grande avião aí produzido pela Embraer, né? Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, aquela que foi vendida aí para Boeing, né? Então, detalhe aqui que os aviões, o contrato é de 2014, né? E o primeiro teste em 2015, portanto, no período do governo do Partido dos Trabalhadores, né? Então, aí mais uma... acontece agora, né? Mas o projeto é bem anterior, né? Então, o portal do Contexto, o Jornal Contexto, também destaca essa notícia, né? Uma notícia importante para a cidade, já que, né, a base aérea de Anápolis recebe estes aviões, isso fortalece, né, a base e, consequentemente, a cidade, né? O Jornal Contexto diz: o presidente Jair Bolsonaro é aguardado para a solenidade militar de incorporação da primeira aeronave KC-390, a ala 2, em Anápolis, na manhã desta quarta-feira. O avião cargueiro foi produzido pela Embraer para atender múltiplas operações da Força Aérea Brasileira, né? Que é um avião muito bonito, né? É interessante porque ele substitui o Hércules. O Hércules famoso, trabalhei na base aérea na década de 80, né? O Hércules usado para transporte de grandes, né? Transporta cargas, como foi dito aqui, né? Até 26 toneladas. Então, transporta carros, jipe, outros aviões menores, né? É muito legal. E o novo avião
claro, muito mais moderno, muito mais sofisticado, é recebido aqui na base aérea de Anápolis. Com certeza, Anápolis hoje será a manchete no Brasil inteiro, né? Então, tá aí, notícias do Jornal Contexto. Deixa eu ver que o meu amigo, o pessoal do Portal 6 também destaca a mesma matéria, né? O Bolsonaro estará em Anápolis para receber um dos aviões mais potentes do mundo. É o destaque do Portal 6. Um mês após visitar Anápolis para a assinatura da concessão da Ferrovia Norte-Sul, o presidente da República, Jair Bolsonaro, PSL, desembarca novamente na cidade nesta quarta-feira. Portanto, é isso aí, né? Então, uma grande festa na base aérea, esse avião sendo recebido, né? E o presidente Jair Bolsonaro volta à cidade para essa solenidade importante para a nossa querida base aérea de Anápolis. Muito bom. Bom, mais informações, deixa eu ver aqui, mais alguma informação de última hora. Nós vamos aos destaques do Twitter, né? Nosso Twitter da Mais FM, também você fica bem informado, né? A todo momento, né? Sempre atualizado o nosso Twitter. Você pode, se você ainda não acessou, você pode acessar aí o Twitter, que é a rede, né? Vamos dizer assim, a rede dos famosos, né? Presidentes, ministros, governadores, todo mundo está no Twitter. Eu quero destacar aqui, deixa eu ver aqui que nós vamos destacar aqui, a Mônica Bergamo, né? Ela diz o seguinte: Deltan mandava mensagens para ele mesmo por meio do Telegram e dizia: a política é algo que está no meu destino. Você já mandou mensagem para você mesmo? Você já... Né? Eu já vi muita gente assim, conversar consigo mesmo é interessante, né? Eu acho que todo mundo conversa. Agora, mandar mensagem para si mesmo, eu estou pensando em ser candidato a senador, o que você acha? Aí você mesmo responde: nossa, é muito bom, você tem chance, você é o cara, né? Então, o Deltan Dallagnol, aquele lá da Lava Jato, ele mandava mensagens para ele mesmo por meio do Telegram e dizia: a política é algo que está no meu destino, eu sou o cara. Então, essas são as últimas revelações do portal The Intercept Brasil. Ontem, o The Intercept divulgou novas mensagens, né? Essa semana, outras mensagens também foram mostradas pelo The Intercept Brasil, né? Em parceria com a revista Veja, em parceria com a Band News, no programa do Reinaldo Azevedo, né? O É da Coisa. E a mais esdrúxula é essa, né? O procurador, né, o líder, ele estava conversando com ele mesmo, né, pelo Instagram, deixou registrado aí, né, a sua conversa íntima. Isso é uma conversa muito íntima, né? Eu estou pensando em ser candidato a governador, será que eu devo, né? Não, deve, você vai, tem chance. É muito doido, né? Tem doido, tudo quanto é jeito. O Humberto Costa, senador, diz o seguinte: servidor que votou no mito, atenção, o mito pode fazer coisas mágicas, retirar a tua estabilidade e te demitir, por exemplo. Tá feliz? O governo estuda acabar com a instabilidade de servidores públicos. É a manchete comentada aqui pelo Humberto Costa. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, Fábio Assunção, Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos foi candidato do PSOL, né, a presidente da República, e tem uma participação ativa nas redes sociais, especialmente no Twitter. E o Guilherme Boulos comenta aqui, entre aspas: tenho 37 anos. A terceira tentação de Jesus no deserto foi um atalho para o reinado. Apesar de, em 2022, ter renovação de só uma vaga de senador, se for para ser, será. Mensagem de Deltan para si próprio no Telegram, né? As definições do messianismo foram atualizadas. A Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, também destaca aqui a Folha de São Paulo, falando sobre tortura, né? A Folha de São Paulo trouxe uma matéria ontem, falando de adolescente despido, amordaçado e chicoteado por furtar chocolate em supermercado da Zona Sul de São Paulo. Seguranças da rede Ricói são investigados por torturar o rapaz, né? Então, o rapaz, 17 anos,
foi acusado de furtar um chocolate lá desse mercado, né? Os seguranças pegaram o rapaz, né? Retiraram a roupa dele, bateram com chicote, né? Com uma espécie lá de chicote, e, né, o vídeo está nas redes sociais para ser visto, né? Uma cena trágica de tortura, uma coisa que já deveria ter acabado no Brasil, né? Mas que seguranças de supermercado usam como método para chicotear jovens pobres e negros, né? Pobres e negros apanham de forma absurda. No Rio de Janeiro, o governador está mandando atirar nas favelas, né? Sai de helicóptero dando tiro nas favelas e matando os possíveis bandidos e, junto com eles, né, os cidadãos de bem. O mundo muda, só não muda o nepotismo. A Datafolha mostra que 70% dos brasileiros reprovam a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada. Além da rejeição da população, a indicação é rechaçada por diplomatas de carreira do Itamaraty e por juristas que veem nisso um ato de nepotismo. A Band News também destaca: Justiça manda soltar o ex-governador Antônio Garotinho e Rosinha Mateus. A decisão foi expedida pelo desembargador Ciro Darlan durante plantão judiciário na madrugada desta quarta-feira, dia 4. Então, esses aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui para a gente fechar, né? O Marcelo Adnet diz: gente, não quero ver ninguém de preto no dia 7, tá? Jair Bolsonaro convoca a população a usar verde e amarelo em defesa da Amazônia no dia 7 de setembro. Então, lembra do Collor? O Collor, quando estava no poder, um dia ele fez essa proposta, né? Para que todo mundo colocasse verde e amarelo, fosse para a janela com verde e amarelo. Sabe o que aconteceu? A população vestiu preto, foi para janela, e foi aí que o Collor começou a cair, né? Sua derrocada. A Gleisi Hoffmann também diz: se alguém tinha alguma dúvida de que a Lava Jato tinha objetivos políticos, ela se dissipou. The Intercept mostra que Deltan Dallagnol, chefe da operação, não só planejava se candidatar ao Senado, como achava ter uma missão divina. Eu e Requião PMDB éramos tratados como inimigos. Então, aqui o destaque da minha amiga Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores. Então, alguns destaques aí do Twitter para a gente fechar o programa desta manhã, né? O Twitter é legal porque está sempre atualizado, muito atualizado, e você também acompanha as nossas atualizações no Twitter da Mais FM e no site fmmais.com.br. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a Kellen Cunha e o Ricardo Pereira, que nos ajudaram aqui na técnica de som e na transmissão do programa. Eu volto amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais um programa Hora da Notícia, ao vivo, aqui direto dos estúdios da Mais FM. Bom dia para você, um abraço e até amanhã. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. ZYD 210.